A ideia do artigo foi investigar, assim, fazer uma revisão da literatura, investigando como a percepção da química estava sendo trabalhada na literatura acadêmica, né, nos outros artigos da área. Porque esse tema vem ganhando força a partir de algumas pesquisas que mostram um certo medo da química, né? Foi cunhado o termo quimiofobia, que seria esse medo irracional. Então começaram, assim, pesquisas mais da Royal Society of Chemistry, tentando investigar aí a opinião das pessoas sobre a química. Então, a gente buscou ver como isso estava sendo trabalhado na literatura. Então, uma revisão bibliográfica, que tipo de pesquisas e que abordagens estavam sendo feitas dentro desse tema. A gente já sabe que a percepção da ciência vem ganhando muito espaço dentro da divulgação científica, mas ciências como a química acabam ficando meio deixadas de lado, assim, de certa forma. Então, no total, assim, a gente fez uma revisão por diversas bases de dados, Scopus, Cielo, Google Acadêmico, né? Tanto mega buscadores quanto menores, revistas de divulgação científica, como é uma área meio interdisciplinar, então também revistas específicas de química. No total, a gente coletou mais de 99 mil artigos, e aí a gente fez um processo de exclusão, né, e inclusão, foi seguindo mais ou menos um fluxograma do que entraria ou não. No primeiro momento, olhando o nome dos artigos, né, pelo título, e depois refinando essa busca e fazendo a leitura desses artigos para ver qual se encaixaria ou não. No total, a gente conseguiu 54 artigos que falassem sobre percepção da química, distribuídos por diversos países aí do mundo. A gente não fez uma delimitação territorial nem de ano. Então, a gente tem artigos desde os anos 90 até 2020 e idioma português, espanhol e inglês. E aí, partiu então para tentar desmembrar e entender o que esses artigos estavam trabalhando. Uma primeira coisa que a gente viu é que eles estavam bem dispersos. Então, a gente tinha, no geral, uma publicação por revista, uma publicação por autor, poucos autores que publicavam recorrentemente dentro desse tema, o que mostra, assim, que é um interesse meio pontual e ainda não é algo muito fechado, assim, quem trabalha nessa área ou quem tem interesse em publicar sobre isso. Algumas revistas que são muito fortes na química tiveram poucas publicações sobre esse tema. E quando a gente foi olhar, então, que abordagem era usada, como a química era pensada, o que era investigado, né? Se era a química enquanto ciência, se era a química enquanto disciplina escolar, a gente viu um predomínio realmente dessa visão escolar. Então, enquanto disciplina, pensada muito no currículo, como os alunos enxergam os conteúdos, não tanto a ciência, como os professores enxergam a aprendizagem. Então, a maioria desses artigos tinha essa abordagem mais disciplinar, com foco na disciplina enquanto conteúdo escolar. Então, a gente não achou nenhuma pesquisa do tipo survey, né, que a gente está acostumado nas pesquisas de percepção da ciência, que investigassem, assim, né, a percepção de um determinado público sobre a química enquanto ciência, enquanto impacto na sua vida cotidiana, na sociedade, no trabalho, enfim. Muito mais voltado justamente para esse mundo escolar, assim, pensando em novas abordagens e novas formas de falar sobre química ou do que os alunos estão pensando, e também pensando um pouco na distribuição. Alguns países acabam chamando atenção, como a República Tcheca e a Alemanha. O Brasil, a gente também teve um número alto por ter pesquisado também palavras-chave em português. Então, a gente encontrou alguns artigos em outras línguas que não estavam dentro, né? Mandarim, alemão, então acabaram saindo. Então, a gente não tem um panorama tão fechado, né, assim. E fica aí, na verdade, essa reflexão de que esse tema ainda não está sendo tão visto, não está sendo tão investigado, a gente ainda tem poucos artigos e, no geral, não existe uma metodologia certa ou fechada em que se possa replicar esse tipo de estudo em outros países. E essa literatura parece estar mais voltada para essa percepção da química enquanto disciplina escolar, e não como olhando para a imagem da química na sociedade. Então, tanto na mídia quanto, né, nos filmes, nos livros, ou até mesmo no dia a dia, né? A gente tem um senso comum de que as pessoas acham a química difícil, de que tem essa aversão, de que tem uma dificuldade, mas isso está só no que a gente acha. A gente não tem um dado concreto para falar esse tipo de coisa. E pelo que a gente viu aí nessa revisão da literatura, ainda tem muito o que a gente avançar em relação à percepção da química.